Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar a todos e a cada um, cada uma, na graça e na paz do nosso Deus nessa noite. Como é bom estarmos mais uma vez diante da palavra do Senhor para dela alimentar-nos. Nós temos falado durante esse culto, irmãos e irmãs, sobre o tema da esperança. E eu quero continuar nessa batida falando para você, meu querido, minha querida, que nós, como povo de Deus, podemos e devemos ser instrumentos que o Senhor mesmo usa, que o Espírito Santo de Deus usa para fomentar na vida das pessoas beleza, ternura e esperança. E eu quero ler com você rapidamente, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 16 versos do Evangelho de Mateus capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos e todas que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e das mulheres. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, queridos e queridas, de reflexão na sua palavra. Eu quero inicialmente, meu irmão, minha irmã, agradecer a você que teve uma palavra de carinho com o pastor, agradecer a você que mandou mensagem, agradecer a você que ligou, a você que orou por nós. Você sabe, a igreja sabe, nós estamos passando por um momento de aflição familiar em função da saúde do meu pai. Meu pai está há mais de uma semana internado em Porto Alegre, no Hospital São Lucas. E nós temos vivido, sim, um momento de preocupação, não é? Claro, você tem aí um cenário, um horizonte que talvez peça um tratamento importante ou uma cirurgia, enfim, e nós estamos aguardando qual é a definição dos médicos para a saúde do pai, não é? Para a restauração da saúde do pai. Mas eu quero dar testemunho de que, apesar dessa aflição, apesar dessa preocupação que não é pequena, nós também temos sido visitados e, sobretudo, pela companhia do Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo amor da igreja, e tudo isso, meu irmão, minha irmã, tem nos mantido em pé, esperançando a cura, esperançando que o pai em breve saia do hospital com a sua saúde restaurada. Mas a minha gratidão a todos e todas que tiveram iniciativa de carinho com o pastor e com a sua família. Muito obrigado. Todas as manifestações têm sido acolhidas com muito amor por mim e pela minha família. Irmãos e irmãs, o texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto clássico da fé, é um momento em que o Senhor Jesus está ali pastoreando os seus amigos e amigas, os seus discípulos, pregando, ensinando o seu grupo, ensinando as pessoas que foram buscar ali a sua instrução. E é um momento muito bonito, um momento muito precioso, um momento em que mais uma vez revela um Senhor próximo da sua igreja, um Senhor próximo das suas ovelhas, um pastor que tem proximidade com as suas ovelhas. E o Senhor Jesus vem instruindo, vem falando, vem conversando, vem animando a sua igreja, vem animando os seus discípulos, vem animando os seus amigos e amigas e desafiando eles e elas a serem luz e sal. E colocando que em alguns momentos a vida traz instantes de insegurança. Às vezes nós somos perseguidos,
Às vezes nós somos injuriados, mas nós somos chamados também a ser mansos, nós somos chamados a ser pacificadores, pacificadoras. E por fim, o Senhor Jesus diz assim: olha, você precisa ser sal, você precisa ser luz, você não pode ser luz escondida, você precisa ser luz que se alteia e declara e manifesta o brilho celeste, o brilho da glória de Deus. É uma passagem lindíssima, meu irmão, minha irmã. E eu não quero aqui trazer para você um sermão convencional, é muito mais um testemunho que eu quero dividir com você. Há algumas semanas nós conversávamos sobre esse versículo na classe de jovens, não é? Vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de muitos influenciadores digitais. Muitas pessoas estão se colocando como aqueles e aquelas que têm alguma coisa para dizer, que têm alguma coisa para ensinar, que podem influenciar uma geração ou influenciar um grande número de pessoas e se colocam nessa posição. E ok, tudo bem. Mas nós discutíamos na classe sobre a possibilidade de nós, como povo de Deus, sermos não necessariamente influenciadores digitais, mas influenciadores espirituais. Aqueles e aquelas que influenciam as pessoas, aqueles e aquelas que se mostram, se apresentam para as pessoas como portadores de uma palavra de vida e de esperança, sobretudo de esperança. E a gente, na nossa caminhada de vida, irmãos e irmãs, certamente, quando nós pensamos em pessoas que foram nossos influenciadores, influenciadoras na fé, certamente muitas pessoas aparecem na sua memória. Ah, Dona Ada foi muito importante para mim. Ah, a Silvana foi e é muito preciosa para a minha história. O Valfrido, o Sebastião, o Paulo, a Luzia, a Márcia Mantovan, a Dona Iracema, o seu Geraldo, de saudosa memória. Nós temos pessoas na nossa vida que nos marcaram e nos marcam, porque são influenciadores espirituais, pessoas que, de fato, foram e são luz e sal para a nossa própria vida, para a nossa caminhada. Isso é lindo, irmãos e irmãs. O nosso olhar está em Cristo, Ele é o nosso pastor. Mas o testemunho da igreja, o testemunho dos irmãos e irmãs, me ajudam a aperfeiçoar a minha própria caminhada com Deus, e isso só se dá na igreja, e essa é mais uma beleza da igreja de Jesus. Não dá para fazer sozinho no quarto isso. Isso é aqui, no meio do povo de Deus. E eu lembrava, meu irmão, minha irmã, em função dessa palavra, eu lembrava de alguém que foi muito importante na minha vida. Alguém de quem eu tenho memórias lindíssimas. Eu quero dividir aqui 3 momentos ou 3 memórias que eu tive com essa pessoa. Uma senhora que já nos deixou há alguns anos. O nome dela é Deia Quer Affini, Dona Deia, tia Deia. Dona Deia, uma pessoa linda. Nós congregamos juntos na igreja do Rude Ramos. E eu quero aqui rapidamente contar 3 momentos que eu tive com a Dona Deia. O primeiro momento, meu irmão, minha irmã, o primeiro momento foi lá na igreja do Rude, eu leigo, devia ter 18, 19, 20 anos no máximo, ou seja, foi ontem, né? Foi ontem. A igreja do Rude tem uma rampa lateral que vai lá para as salas do 2º andar, passa por trás do templo. E naquela época, naquele tempo, ela não tinha guarda-corpo, ela não tinha ainda proteção lateral. Era a rampa que ia até lá ao 2º andar, sem uma proteção. E eu lembro que uma vez eu subindo com a Dona Deia falou comigo brincando: Jonatas, eu às vezes tenho um pouco de medo dessa subida, porque não tem proteção, e em algum momento eu posso ser atraída pelas beiradas e cair. E eu fiquei matutando aquilo, né? As beiradas por vezes nos atraem. As beiradas às vezes nos atraem, são traiçoeiras, e às vezes a gente pode cair de fato nas muitas beiradas que a vida nos apresenta. A Dona Deia não estava simplesmente falando daquela rampa, ela estava falando da vida.
Então, quando ela disse, Jonatas, a gente tem que tomar cuidado com as beiradas, ela estava me acarinhando com instrução, com uma instrução que eu trago para a minha vida toda. Uma das coisas que eu tenho procurado fazer na minha vida, como filho de Deus, é me preocupar em não ser atraído pelas beiradas. Esse foi um momento que eu tive com a dona Déia. O segundo momento, irmãos e irmãs, é que num dado instante da minha vida, meu primeiro trabalho, com 17 anos, foi trabalhar na redação da revista Voz Missionária. Trabalhei cerca de 2 anos ali na revista Voz Missionária. A revista quase acabou. Ela estava por terminar. E algumas senhoras chamaram para si a bronca de fazer com que a revista não terminasse. E uma dessas senhoras foi a dona Déia. Ela se apresentou. Eu estou aqui, eu não vou ganhar nada e nem quero ganhar nada, eu quero deixar aqui um legado para a revista. Eu não quero que a revista termine, eu não quero que a revista se extinga. Eu quero que essa revista continue abençoando as pessoas. Ela se apresentou. Só isso seria, né, um exemplo de vida, porque como nós nos escondemos, não é, irmãos e irmãs? A igreja precisando dos seus dons, dos seus talentos, o pastor chamando, olha, você pode ajudar? Ah, não posso. Olha, você pode mandar um vídeo? Estou esperando até hoje. Ah, você pode, quem sabe, ajudar num ministério? Ah, não é o meu momento, Deus ainda não mostrou. A gente se esconde demais. Deus tem dado tanto para a gente e a gente em vários momentos fica se escondendo pelos cantos e não acrescentando aquilo que nós poderíamos acrescentar à igreja de Jesus. A dona Déia se apresentou, idosa, com problemas de saúde, e graças a ela e a outras senhoras, que a revista Voz Missionária não terminou. Mas o que eu quero dizer nesse segundo ponto, meu irmão, minha irmã, é que eu era muito menino, era um moleque de 17 anos. E numa tarde lá trabalhando, eu tomei uma bronca da minha chefe. Eu nem lembro o que eu fiz, mas eu devo ter pisado na bola. Tomei a bronca da minha chefe. Eu estava sentado, minha chefe estava aqui atrás, havia uma mesa de reunião à frente, eu estava sentado de costas para minha chefe e a dona Déia estava do lado. E eu, menino, super sem experiência, não era cascudo, não é? As lágrimas começaram a correr, eu comecei a chorar por conta daquela bronca. E a dona Déia estava do meu lado, percebeu. Eu não chorei para que ela visse, eu só não estava conseguindo me conter, né? Silenciosamente, estava chorando em silêncio, mas as lágrimas correram. E ela viu. E daí, irmãos e irmãs, ela fez um bilhete dizendo, Jonatas, vai dar uma volta. E eu, no primeiro momento eu resisti, mas acabei indo, porque estava ficando chato para mim, né? Eu não conseguia parar de chorar. E eu tenho certeza que naqueles 10 minutos que eu fiquei fora, ela conversou com a minha chefe e deve ter, de alguma forma, chamado a atenção, quem sabe, por conta da abordagem que ela teve comigo. Eu sei que o trato comigo mudou a partir daquele dia, porque alguém interviu, porque alguém carinhosamente interviu numa situação que me entristeceu, que provavelmente nem foi tão séria, mas naquele momento eu me vi como um garoto oprimido, não é? E isso me entristeceu demais o coração. Esse foi um outro momento, uma intervenção de carinho da dona Déia, uma intervenção de solidariedade da dona Déia. E o último cenário que eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, anos depois, eu já pastor da igreja, já presbítero da igreja, eu fui pregar no Rude Ramos, a minha igreja mãe. Foi a única vez que eu preguei na minha igreja mãe. Salvo engano, foi no ministério do reverendo Marcos Munhoz. E eu estava pregando, estava falando à igreja, e num dado momento, durante o meu sermão, eu bati o olho no lugarzinho da dona Déia. Ela estava lá já com a saúde bem fragilizada. E o olhar dela é um olhar que aqui eu não vou conseguir explicar para você, mas um olhar de mãe, um olhar de afeto, aquele olhar que você lança para o filho quando ele está no meio de uma tarefa e você está lá torcendo para que tudo dê certo. Foi com esse olhar que ela me olhou.
foi esse olhar que ela lançou sobre mim, de alguém que estava torcendo por mim, de alguém que queria o meu melhor, de alguém que estava com um pouco de orgulho, porque fez parte da minha caminhada e me via agora ali pastor, presbítero da igreja. Um olhar de carinho, irmãos e irmãs. E por isso, queridos e queridas, eu posso dizer que essa mulher, Dona Déia Affini, com outras tantas pessoas, mas nessa noite eu quero honrar a memória da Dona Déia. Essa mulher deixou marcas profundas na minha vida, na minha história, na minha caminhada com Deus. Ela foi sal, ela foi luz, ela impactou a minha existência. Ela fez diferença na minha história e por isso está guardada no meu coração. E agradeço a Deus profundamente pela chance, pela oportunidade, pela honra de ter convivido com essa mulher incrível. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que nós somos chamados e chamadas a sermos aqueles e aquelas que marcam a vida das pessoas, mas não marcam de qualquer jeito, né? Porque tem gente que marca a partir do seu jeito a partir do seu desamor. Nós somos chamados e chamadas a sermos aqueles e aquelas que marcam, que impactam a vida das pessoas a partir do Evangelho, da força da vida, do amor, do carinho, da solidariedade, daqueles que intervêm na história do outro, da outra. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a deixar marcas na vida das pessoas. Neste momento terrível que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de isolamento, tempo de tanta tristeza, tempo de tanta angústia, nós somos convidados, irmãos e irmãs, a deixarmos sobretudo na vida das pessoas a marca da esperança em Deus, da esperança no Senhor, da confiança na graça de Deus, da confiança no poder da intervenção do nosso Senhor. Nós somos convidados, irmãos e irmãs, especialmente nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, que passeia entre nós, que está aqui e está na sua casa, nesse momento, a pensarmos, a refletirmos sobre as marcas que temos deixado no meio do povo, sobre as marcas que temos deixado no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa casa, no nosso companheiro, na nossa companheira, esposo, esposa, as marcas que temos deixado nos nossos filhos, netos, na nossa família. Quais são as marcas, irmãos e irmãs, que nós temos deixado? Marcas de beleza? Graças a Deus. Marcas de ternura? Louvado seja o nome do Senhor. Marcas de solidariedade? Amém. Marcas de alegria? Bendito seja. Marcas de esperança? Aleluia. É essa a expectativa que o Senhor tem a meu respeito e a seu respeito. E é por isso que o Senhor Jesus disse lá atrás e continua dizendo a nós, a cada um de nós: eu quero que vocês sejam sal, eu quero que vocês sejam luz, conhecidos pelo amor, conhecidos pelo bem-querer, conhecidos pelo carinho, conhecidos e conhecidas pela ternura, pela força do Evangelho. Não aqueles que se escondem, não aqueles que vão para debaixo das mesas, não aqueles que se omitem, mas aqueles que se apresentam para abençoar, aqueles que transpiram a comunhão com Deus, transpiram a comunhão com a graça do Senhor. Nós costumamos cantar, irmãos e irmãs, em tantos momentos, né? Aquele cântico antigo que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. O desejo do Senhor, meu irmão, minha irmã, é que nós sejamos sal e luz, e que assim revelemos, através dos nossos braços, testemunhos, palavras, atos, a beleza de Cristo Jesus, a beleza do Senhor. Eu quero terminar, irmãos e irmãs, essa palavra dizendo ou repetindo com você mais uma vez aquilo que a reverenda Sueli leu no momento de confissão, lembrando do teólogo Dom Pedro Casaldaglia. Dom Pedro Casaldaglia disse que nós somos aqueles e aquelas que têm
vocação para tocar a vida das pessoas com esperança. Apesar de todo o contexto, às vezes, ser um contexto tão duro, tão difícil. Mas Dom Pedro Casaldaglia nos lembra que nós, o povo de Deus, o povo do Senhor, nós somos o povo da Páscoa, nós somos o povo da esperança. Então, meu irmão, minha irmã, aqui ao final desta palavra, eu quero mais uma vez te perguntar sobre as marcas que você tem deixado junto àqueles e aquelas que convivem com você. Quais são as marcas que você tem deixado no seu casamento, na sua família? Que marcas você tem deixado nessa igreja? Pelo que você é conhecido, conhecida, meu irmão, minha irmã. Que marcas você tem deixado? Essa pergunta não é do pastor. Essa pergunta é do Espírito de Deus que está sobre nós. O Senhor Jesus está te convidando a, quem sabe, mudar de postura e de assumir-se de uma vez por todas como aquele e aquela que deseja ser sal, que deseja ser luz no meio de toda a gente. A Dona Déia impactou a minha vida. E eu quero, em resposta a tanto amor que o Senhor derramou sobre mim, através do contato com essa mulher extraordinária, eu quero também ser instrumento de Deus para que Ele toque também as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para o pastor Jonatas e tenham condições de dizer que o pastor Jonatas foi uma bênção. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor continue sobre você e que as suas marcas sejam marcas cheias de beleza, de ternura, de amor, de carinho e de solidariedade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém, amém e amém.